sou formada em Técnico de Segurança do Trabalho, Pedagogia, Letras Libras, sou pós-graduada em Neuropsicopedagogia e estou fazendo gestão agora. Certo. E atualmente, como você avalia a sua prática docente? De forma positiva, eu já aprendi bastante assim, ao decorrer dos anos, né, desde o meu estágio em sala de aula, eu já obtive bastante experiência, aprendizado. Então hoje eu considero uma prática docente bem positiva, não 100%, mas bem positiva, de acordo com o que eu aprendi em sala. Certo. Você possui alguma especialização, pós-graduação? Se sim, você poderia falar um pouco sobre a importância dos cursos de especialização, mestrado, doutorado para a sua prática pedagógica? Eu tenho pós-graduação de neuropsicopedagogia. Hoje em sala de aula, eu posso dizer que foi de suma importância, ou melhor, é de suma importância essa minha pós-graduação. Por quê? Como eu avalio o meu aluno, é de uma forma mais diferente ainda. Então, sempre quando eu faço um relatório, seja para os pais, seja para neuro, seja para psico, já é com um olhar voltado ao meu curso de especialização. Então, eu sempre faço essa avaliação de forma mais aprofundada com os meus alunos. Tanto o curso de pós-graduação, mestrado, doutorado, é de suma importância para nós enquanto professores, porque a gente passa a ter aquele olhar, a gente passa a fazer aquela avaliação de forma diferenciada. Gostaria que você compartilhasse conosco um momento marcante na sua carreira como professora, uma história de sucesso que vem em sua mente quando você pensa no impacto que causa na vida dos alunos. Bom, uma história de sucesso, assim, para mim, foi quando eu assumi uma turma do terceiro ano do Fundamental. E a maioria dos meus alunos não sabiam ler, não sabiam escrever. Eles sabiam juntar sílabas, sabiam fazer leituras de palavras com 2, 3 sílabas, mas não sabiam fazer uma leitura mais objetiva, assim. E quando eu assumi a turma, eu senti bastante dificuldade, porém a gente foi conversando, a gente foi fazendo uma aula mais dinâmica, fazendo grupinhos, fazendo rodinha de leitura para que eles pudessem ir melhorando, né? E funcionou. E eu tive bastante ajuda dos pais também e o esforço dos próprios alunos, porque eles também queriam, né? E para mim foi assim um sucesso, foi algo bem positivo, porque a maioria dos meus alunos que não sabiam ler, eles passaram a ler, eles passaram a escrever. A gente conseguiu concluir até o final do ano com a maioria dos alunos 100%. Eu tive bastante ajuda dos pais, tive bastante ajuda dentro da própria escola mesmo, porque foi algo desafiador, né? A gente sabe que terceiro ano, mesmo eles sendo pequenos ainda, já deveriam saber ler, já deveriam saber escrever bem, né? Mas não foi o que aconteceu. Mas, no final, acabou que a gente conseguiu desenvolver um bom trabalho. Professora, pensando lá no início, quando você era estudante, houve algum momento, alguma inspiração que fez aquele clique e te levou a sonhar em ser professora? Quero saber um pouco sobre o que acendeu essa chama em você. Bom, desde pequena eu gostava de dar aula de reforço em casa, né? Era eu, minha irmã e uma vizinha minha. E eu sempre gostava assim de estar explicando, de estar falando, de dizer o que era certo, dizer o que era errado. Fazia assim umas rodinhas, pegava a mesa, a cadeira, lápis e dizer que eu queria dar aula. Eu fazia lá em casa de aula de reforço, né? E também eu fazia um projeto social com outros alunos, né, com outras crianças. E eu fui crescendo com isso, fui crescendo. Quando eu completei 16 anos, eu comecei a fazer um estágio nesse projeto social mesmo. E esse meu estágio era para ser de administração, porém eu acabei ficando mais lá dos professores do que dentro da própria sala mesmo, fazendo a minha função. E com os professores eu dava aula, eu ajudava, eu explicava, eu ouvia os alunos, principalmente as histórias assim daqueles alunos que passavam com certas dificuldades em casa. E isso me tocou assim, né? Isso fez com que eu ficasse pensando assim, o que eu queria ser lá na frente, como é que eu poderia ajudar
essas outras crianças, como é que eu poderia tentar resolver essas situações com as crianças. E acabou despertando o interesse pela área da educação, né? Porque eu podia chamar meu aluno, eu podia conversar com meu aluno, eu podia tentar mostrar um outro caminho, eu podia explicar, eu podia ensinar, podia fazer com que esse meu aluno, né, visse que não era só aquilo que ele pensava, imaginava. Na minha cabeça eu poderia mostrar algo diferente para ele, ensinar algo diferente. E isso acabou fazendo com que eu despertasse querer a área da educação mesmo e ser professora. Bacana. Professora, como foi o seu processo de formação durante a graduação? Você lembra de alguma dificuldade que tenha lhe exigido muito esforço? O meu processo durante a minha graduação foi bastante difícil, né? Porque é dinheiro de passagem, dinheiro de lanche, é professor que não compreende. Então, essa dificuldade faz com que a gente se desanime, né? Fez com que eu desanimasse bastante nesse período. Que me exigiu muito esforço, mais a locomoção mesmo, né? De casa para a faculdade. Certo. Como você avalia a sua prática docente inicial, considerando o que foi aprendido na graduação? Bastante desafiadora, porém com bastante aprendizado, porque a graduação ela oferece para a gente, né, a base teórica sólida. É na prática mesmo que a gente vai aprendendo, é na prática que a gente vai melhorando. Então, quando eu saí da faculdade, foi bastante difícil para mim, porque mesmo eu tendo aquelas experiências nos estágios, a gente passar a assumir uma turma mesmo é diferente, né? A gente explicar, a gente falar, a gente lidar com os alunos, com os pais, sem ter muita experiência, porque no estágio a gente está ali observando, a gente está escutando, a gente vai aprendendo, mas quando passa a ser a gente, já se torna um pouco mais difícil. Mas, com o tempo, foi melhorando. Certo. Professora, você poderia nos falar sobre alguma experiência desafiadora em sua carreira? Uma experiência desafiadora para mim foi trabalhar com os alunos PCDs. Foi bem difícil, porque eu não sabia como lidar, não tive auxiliar logo no início, né? Eu precisava lidar com os meus alunos PCDs e lidar com os meus outros alunos, que eu sei que são casos diferentes. Então, meu maior desafio foi trabalhar com os alunos PCDs sem ter essa experiência, sem ter uma base assim, do que eu ia fazer, do que eu precisava fazer em sala com eles, né? Porque, querendo ou não, tem que ser algo adaptado. E por não ter experiência, por não ter orientação, isso fez com que se tornasse um pouco desafiador para mim. Ok. Professora, em sala de aula, você já improvisou alguma metodologia durante as suas aulas e que tenha percebido algum êxito? Todos os dias. Como bem sabe, o plano de aula não tem como a gente seguir, né? A gente precisa improvisar dentro de salas de aula as metodologias, trazer algo mais dinâmico, trazer algo mais lúdico para prender mais a atenção das crianças, fazer com que as crianças queiram ir para a escola, queiram estudar, né, de uma forma mais lúdica para eles. Então, sim, eu sempre trago essas metodologias improvisadas assim para que eu possa ter um ambiente mais divertido em sala, né? Mais dinâmico com eles. Certo. E você utiliza alguma tecnologia durante a sua rotina como professora? Em sala de aula, eu utilizo o Data Show. Eu passo para eles bastante vídeos educativos, né? Eu geralmente faço assim. Eu explico, eu dou minha aula para eles e depois a gente vai assistir um vídeo de acordo com aquilo que foi trabalhado em sala. Então, mais o Data Show mesmo, vídeos educativos que eu passo para eles. Certo. Professora, você já pensou em desistir de ser professora? Você já pensou qual a circunstância que lhe levou a pensar isso? Eu já pensei, sim. Questão mesmo psicológica e física. Ser professor
é muito cansativo, é muito desgastante, assim. A gente trabalha muito, é o tempo todo em pé, o tempo todo atrás de aluno. Na educação infantil, claro, né? O tempo todo correndo, segurando, pegando aluno. E isso faz a gente cansar fisicamente, né? E para nós, enquanto professores, a gente acha que está fazendo um bom trabalho e às vezes não está, né? A gestão ela acaba não reconhecendo e faz com que a gente se sinta mais cansado ainda. Então entra a questão psicológica e física. Eu já pensei em desistir mais por isso. Eu achei um pouco cansativo trabalhar na educação infantil e questão psicológica porque a gente acaba não sendo reconhecido pela gestão da escola. Certo. Professora, ao contrário de desistir, o que mais lhe impulsiona em seguir na sua carreira como docente? Os meus alunos. Eu costumo dizer que a docência ela me salva. Às vezes eu estou triste, às vezes eu estou para baixo, às vezes eu não quero trabalhar, não quero ir para a escola, eu estou muito cansada, mas eu vou. E quando eu chego na escola tem um aluno que traz uma florzinha, é um aluno que dá um abraço, é um aluno que dá um beijo, é um aluno que traz uma lembrança. E isso faz com que eu queira continuar, porque eu percebo que eu estou fazendo a diferença para aquele meu aluno. Eu não estou sendo só uma professora, eu estou sendo uma amiga, eu estou sendo uma mãe ali com eles, porque eles passam a maior parte do tempo comigo. Então eu percebo que eu estou fazendo a diferença. Isso faz com que eu queira continuar. Certo. E professora, com sua experiência e sua carreira, o que você diria aos alunos de licenciatura que estão no início de sua formação docente? Eu diria para vocês focarem na área que vocês estão escolhendo, porque é difícil. Vocês vão encontrar bastante dificuldades no caminho, mas vocês vão ter bastante aprendizado. Isso vai fazer com que vocês adquirem bastante experiência para a vida de vocês e vocês vão poder passar o melhor para os alunos de vocês. Então, estudem, foquem, se esforcem, porque vocês vão precisar.